Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Heisen, Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane, bem-vinda. Bom, nessa editoria ataques, contra o Congresso, o Supremo, a gente tem essa operação da Polícia Federal hoje, a Lesa Pátria, 10ª etapa, com esse contexto do voto já, o primeiro voto do ministro Alexandre de Moraes lá no plenário virtual para que 100 pessoas denunciadas pela tentativa de golpe se tornem réus também, né? Pois é, essa operação é uma operação grande, é a 9ª operação da Lesa Pátria, são 15 mandados de busca, 15 mandados de prisão e 22 de busca e apreensão. Então é uma operação bastante grande e o Xandão tá a 1000 por hora, né? Xandão que disse no primeiro voto daqueles 100 primeiros, envolvidos que estão sendo julgados, né? A PGR pediu que eles sejam transformados em réu e o Alexandre de Moraes, claramente, como já esperado, concordou e disse que eles pleitearam a tirania. Né? Além disso, o Alexandre de Moraes também falou, né, que não existirá um Estado democrático de direito sem que haja poderes de Estado independentes e harmônicos entre si, assim como previsão de direitos fundamentais e instrumentos que possibilitem a fiscalização e a perpetuação desses requisitos. Né? O Alexandre de Moraes puxa um voto que todo mundo imagina que será replicado dentro do Supremo Tribunal Federal. Aparentemente vai ser por uma boa maioria, não se sabe como vão votar os 2 ministros indicados pelo Bolsonaro, particularmente o Cássio Nunes Marques. Mas o fato é que o voto do Alexandre de Moraes foi um voto bastante duro, né, e puxa uma fila, né? Disse que os manifestantes, esses 100, não eram só manifestantes, eles pretendiam, aspas, destruir o regime democrático e suas instituições, pregando a violência e pedindo a tirania, o arbítrio, a violência e a quebra dos princípios republicanos. Ou seja, a situação desses 100 primeiros não está nada boa e ainda tem muita gente, a fila é grande, né? Porque os presos foram mais de 1000 e a gente vê que continuam as operações de busca e apreensão e os mandados de prisão. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal não quer brincar em serviço com uma coisa tão séria como um ataque às instituições e à democracia brasileira. Muito bem, a atualização você continua acompanhando nas plataformas do Estadão, portal estadão.com.br, atualizando as informações sobre a Operação Lesa Pátria, 9ª fase, em andamento, como destacou a Eliane. Outro assunto ainda do dia, Eliane, podíamos estar falando de assuntos positivos da viagem do presidente Lula à China, depois aos Emirados Árabes. No entanto, teve declaração, teve réplica, teve tréplica, tudo isso porque o presidente igualou as culpas pela guerra entre Ucrânia e Rússia. Pois é, né, Heisen, eu concordo plenamente com você. Né? Era a hora do Lula estar colhendo os louros da viagem à China, né, falando dos projetos que têm em comum os 2 países, falando dos programas de cooperação, falando dos acordos, que foram acordos importantes, não foram todos os que a gente esperava, nem serão tão imediatos como a gente gostaria, mas foram acordos importantes. E, em vez disso, o Lula está envolvido num grande imbróglio internacional, né? Porque ao dizer
né, ao encampar que a ideia da Rússia e da China de que os dois lados têm culpa, né, ou seja, o invasor tem a mesma culpa do invadido. O invadido, em vez de ser vítima, passa a ser réu na versão do Lula. Ele está colhendo chuvas e trovoadas, porque o governo americano já se manifestou publicamente, né, o porta-voz da própria segurança nacional da presidência dos Estados Unidos, ou seja, do presidente Joe Biden, já disse, respondeu feio e usou um verbo que os tradutores tiveram dificuldade, mas ele usou o verbo parrot. Parrot é papagaio. O que o porta-voz da segurança da presidência americana disse? Que o Lula está papagaiando, ou seja, está repetindo as versões de Rússia e China, né? A Rússia que é invasora e a China que é a principal aliada da Rússia, a invasora. Então, foi um momento ruim e exatamente quando o chanceler russo, o Sergei Lavrov, estava no Brasil e dizendo aqui no Brasil que as posições de Brasil e Rússia são muito similares em relação à guerra da Ucrânia. Ou seja, está um grande imbróglio internacional. O Lula falou um monte deu várias caneladas nos Estados Unidos, né, tomou essa posição aí de dizer que Ucrânia e Rússia têm a mesma responsabilidade, disse que os Estados Unidos e a Europa incentivam a guerra, o que é uma acusação grave, e aí os Estados Unidos reagiram, né, e também, cá para nós, né, os Estados Unidos dizendo que a posição do Brasil é problemática. E além disso, a Europa também reagiu duramente. Ou seja, a Europa e Estados Unidos, nossos grandes parceiros, e não só isso, né, os símbolos das democracias ocidentais e as democracias mundiais estão brigando com o Brasil. E aí o que os americanos com quem a gente conversa dizem? Dizem o seguinte, que a China promete pouco, muito e entrega pouco, que é uma tradição da China, e todo mundo lembra que no governo da Dilma Rousseff, a China prometeu mundos e fundos e não entregou, né, e que o Brasil e os Estados Unidos, e particularmente Lula e Biden, têm muitos pontos em comum. E o principal desses pontos é a democracia. Com qualquer americano que qualquer um de nós converse nesse momento, vai usar várias vezes a palavra democracia, porque os Estados Unidos são a maior democracia ou a segunda maior democracia do mundo e a China tem um regime autoritário. E o que todo mundo quer saber é por que o Lula está fazendo isso. Por que o Lula está atacando os Estados Unidos seguidamente e por que ele está se alinhando com Rússia e China numa guerra em que a Rússia sim, né? A Rússia que invadiu, a Rússia que quer anexar território ucraniano, né? A Ucrânia é vítima e os Estados Unidos inclusive perguntam, já que convidaram, né, que o governo brasileiro convidou o chanceler russo para vir a Brasília, por que não convida também o chanceler da Ucrânia? Por que não dá um tratamento equilibrado, equidistante entre os dois contendores? E mais, né, eles dizem que se o Brasil pretende, como Lula diz, mediar a paz, criar um grupo da paz, o Brasil tem que ser neutro e o Brasil está cada vez mais distante de uma posição neutra. Então, ou seja, chuvas e trovoadas, e como eu disse na minha coluna de hoje do Estadão, né, esses ruídos do Lula externos repercutem internamente. E os ruídos internos que ele cria aqui dentro, ele
também, esses também repercutem externamente. A política externa tem repercussão aqui dentro e o que o Lula faz aqui dentro tem repercussão externa. Ele tem que ser mais cuidadoso com as palavras, gente. Até porque agora também o governo da Ucrânia voltou a convidar o presidente Lula a visitar Kiev hoje. Numa postagem no Facebook, porta-voz do Ministério de Relações Exteriores ucraniano, Oleg Nikolenko, afirma que deseja que Lula compreenda as verdadeiras causas da agressão russa e as suas consequências para a segurança global e entender que quem está a vítima da história é a Ucrânia, que foi invadida. Então agora tem essa manifestação também vinda direto de Kiev, né? Pois é. Manifestação de conta. Essa manifestação de Kiev põe o Lula contra a parede, porque ele tem duas alternativas. Ou ele vai lá e mostra que quer ser mediador e que está neutro ou equidistante, ou ele vai ter que dizer para a Ucrânia, não vou. E aí isso vai, classificar definitivamente o Brasil como aliado de Rússia e China numa guerra que não envolve só Rússia e Ucrânia, mas envolve sim as potências ocidentais contra a China e a Rússia. Ou seja, o Brasil vai ficar de costas para o Ocidente e vai ficar do lado da China e da Rússia. Ou seja, é uma complicação diplomática de grande tamanho. Mediador não pode ter lado, né? É básico isso, né? Seguimos aqui com Eliane Cantanhede, com análise política de Brasília, direto de Brasília. Só para lembrar também, Eliane, que hoje o editorial do Estadão também trata desse assunto que você tratou aí agora há pouco, né? Do alinhamento muito mais ideológico do que efetivamente com algum resultado prático aí para o governo Lula. É o tema do editorial que foi veiculado há pouco também por nós aqui no Eldorado, viu, Eliane? Pois eu vi. E está completamente correto, porque você não faz política externa com base em ideologia. Você faz política externa com pragmatismo, o que é melhor para os interesses internos. Aliás, isso não é uma novidade na política externa, porque desde a ditadura militar, né, já havia o pragmatismo na política externa brasileira. Né? Os governos Ernesto Geisel e João Figueiredo, que foram os dois últimos governos militares no país, né, já tinham uma posição externa bastante pragmática. Foram os primeiros, por exemplo, a reconhecer os movimentos de libertação na África, né, e reconhecer os regimes de esquerda na África. Então, não faz muito sentido o Lula estar se aproximando de duas ditaduras, né, que são Rússia e China, dois regimes autoritários. Que ideologia é essa? Né? E o que o Brasil lucra com isso? Então, o editorial do Estadão hoje é uma boa recomendação. Leiam, porque está muito bem feito. Bom, vamos lá então para o assunto prometido pela Carolina aí ao chamar o intervalo. E aí, a âncora fiscal deve chegar mesmo hoje ao Congresso Nacional, é expectativa, mas tem muita reunião antes, né, Helene? Pois é, né? A gente diz assim, olha, deve chegar, pode, porque a âncora ia chegar há 2 semanas atrás, primeiro dia, segundo dia não chegou, aí depois na semana passada ia também chegar, não chegou, e a previsão era ontem, também não chegou. Então a âncora fiscal está ancorada, né? Ancorou e ninguém puxou a âncora para cima para um barco navegar. Então hoje não só, né, os últimos dias têm sido de intensas reuniões na equipe técnica do Ministério da Fazenda, e hoje tem mais reuniões, e o ministro Fernando Haddad da Fazenda providenciando mudanças de última hora, ajustes, detalhes que são importantes, porque quando você trata de economia, cada vírgula pode significar milhões para cá, milhões para lá, tanto de arrecadação quanto de gastos. Então, o mercado está muito atento
atento a isso, e o Congresso Nacional também, né? O Congresso Nacional, que agora está dividido em 4 blocos, na verdade. Nas duas pontas, nos dois extremos, estão o PT, sozinho de um lado, o PL do Bolsonaro do outro, e no meio disso, 2 blocões. O blocão do Arthur Lira, presidente da Câmara, com 175 deputados, e o blocão dos republicanos, do Partido Republicanos, que é comandado a partir de São Paulo, do outro lado, com 142 deputados. Então, primeiro, tem que ajustar internamente. Segundo, tem que combinar com os russos. Mas eu não estou falando do Lavrov, não. Eu estou falando do Arthur Lira mesmo. Contexto é tudo. Exatamente. Vamos ver se chega hoje ou não. Porque depois que chegar no Congresso, é outra guerra que começa do zero, né? Eliane, também deve-se ter alguma deliberação, pelo menos uma resposta, né, à sociedade a partir de uma reunião do presidente com governadores, com membros também do Congresso, com ministros, com prefeitos, para uma reflexão sobre esses ataques às escolas, especialmente nessa semana que tem pai pra caramba preocupado com o dia 20, né, agora de abril. Pois daqui a pouquinho, às 9h30, está prevista a reunião do presidente Lula com os governadores, com representantes de prefeitos, com os presidentes da Câmara, do Senado, do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República e ministros, claro, né, evidentemente, para discutir essa questão, né, que o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, como ele me disse, considera que não é uma questão só do governo federal. Né? Primeiro porque as escolas são responsabilidade de estados e municípios. Escolas e o ensino são municipais e estaduais. Mas não só por isso, mas também porque é uma questão que envolve a sociedade brasileira. Não só professores, diretores de escola, pedagogos, orientadores pedagógicos, etc., mas principalmente as famílias e inclusive as religiões, né? O governo federal está fazendo a sua parte, como, por exemplo, cobrando responsabilidade das plataformas. Né? As plataformas não podem, em nome de uma pretensa liberdade de expressão, liberar geral para que alucinados criminosos usem as redes sociais para cooptar jovens e adolescentes para sair matando pessoas, matando os colegas das escolas. Né? Então, os casos estão se multiplicando rapidamente, né? Tanto os casos de ameaças como também de apreensão, né, de detecção de ameaças nas redes sociais, e isso está se tornando uma bola de neve. Né? Crianças, adolescentes, jovens que ficaram 2 anos aí presos em casa pela pandemia, isso atiça muito, né? Piora muito, potencializa problemas dessas crianças, e deixaram as crianças também, esses 2 anos, muito expostas a criminosos da internet. Né? Elas ficaram muito tempo na internet, muito tempo trancadas em casa, e agora a intenção do governo é não apenas anunciar grandes medidas, porque não tem muita coisa concreta, né? A não ser botar batalhão na porta de escola, guarda armado de metralhadora dentro de escola, umas coisas assim. Uma escola de Brasília simplesmente proibiu os pais de entrar na escola. Só que não tem nenhum caso de pai que entrou matando criança em escola. Os pais não são as ameaças, né? Os pais, pelo contrário, são o acolhimento das crianças, né? E a escola em Brasília, uma escola particular, simplesmente proibiu
os pais de entrar. Os pais não podem mais entrar na escola, como se esses fossem os perigos, né? Então está todo mundo batendo cabeça, todo mundo apavorado, nos governos mais autoritários metendo a polícia, como em Santa Catarina, nas escolas, em outros mais liberais tentando correr mais frouxo, e é preciso dar uma ordem nessa bagunça. Então vamos acompanhar essa reunião. Eu vou acompanhar atentamente para saber que tipo de debate e que tipo de solução ou soluções pode sair desse encontro, que é uma responsabilidade de todos nós, de cada um de nós. E eu não quero nem falar do dia 20 para não fazer propaganda desse dia 20 aí, que está todo mundo apavorado, né? É isso.